Eu vou contar hoje aqui no canal como eu fui banido do MBL. Na minha perspectiva, né? Eu virei matéria no Intercept e virei matéria no Meteoro, né? Nossa, eu procrastinei por fazer esse vídeo, hein? Ou procrastinei. Eu podia ter gravado isso já quando eu fui banido, né? Porque, tipo, a matéria ela saiu em dezembro. Isso foi. Nossa, mano, tem. Acho que foi banido em fevereiro ou março. Eu lembro que quando eu fui banido era aniversário do Márcio Colúmbio, do Márcio Colombo, vereador lá de Santo André deles. Acho que ele faz aniversário um dia antes do Dia dos Namorados. Sabe, aí ficou fácil de eu lembrar. O dia que eu fui banido era horário de almoço. Originalmente, eu ia ir na festa de aniversário dele naquela noite, né? Lá em Santo André. Mas aí eu fui banido aquela hora ali, então eu nem me preocupei. Em vez disso, eu fui para um hotel com uma parceira sexual minha da época. Porque se eu fosse ali, mano, eu acho que iam acabar me ignorando, né? Então, mano, eu sempre tive muita divergência em questões de morais com o MBL, então eu nem me preocupei quando fui banido, né? Principalmente em questão de bioética, né? Foi questão de bioética que resultou na minha deserção, vamos dizer assim. Cara, a história foi a seguinte, como fui banido. Aquele grupo do MBL que eu era DM, Debates do Kim, era a minha maior função, ponto. O Kim tinha outros grupos de WhatsApp, nem sei se ainda tem. Outros ADMs, mas eu estava presente neles. Tinha um grupo de Fora Lula que eu era DM também. Eram três grupos, mas eu era DM só de um. Eram funções bem divididas, né? Minha função no MBL era. Principal no MBL era basicamente isso, velho. E assim, mano, eu nunca escondi quem eu sou, mano. Eu nunca falei que eu sou conservador. Muito pelo contrário, eu sempre falei que eu sou liberal progressista. Por isso eu defendo aborto, pena de morte, eutanásia. Se bem que o pessoal do Livros falou que isso que eu defendo se chama suicídio clínico, né? Mas tanto faz. Pra mim é eutanásia. Cara, quando eu fui banido, foi uma história mais ou menos assim. Vazou uns. Eu tava num grupo que na verdade era de debate de livro. Eu não sei o que é que alguém falou, que eu fui lá defender o aborto, contestar e eu fui defender o aborto. Aí uma das moderadoras do grupo, posso estar enganado, acho que era a Kati, ela mandou uma mensagem assim, ó, quer nem falar besteira, vai nesse grupo aqui. Aí eles foram pro grupo que eu era DM, Debates do Kim. A gente passou a conversa lá de aborto lá no Debates do Kim. E aí qual é a minha ideologia, a minha proposta moral? Cara, a minha mãe, quando ela morreu, ela estava com 5 cânceres: tireoide, traqueia, pulmão, útero e cérebro. Ela nunca teve tratamento. Ela agonizou até o último segundo até morrer. Por isso eu defendo tão seriamente a eutanásia. Cara, minha vida é sexo, rock, pizza e cerveja. Se eu fosse tetraplégico, mano, acabou minha vida. Eu ia ser basicamente uma cabeça que vai ficar vendo a internet. Existem uns caras que eles pegam um pincel aí pinta com a boca, mas cara, não é uma coisa que eu ia querer pra minha vida. Por isso, eu acho melhor, mano, se a pessoa é eutanasiada, porque eu vejo aquelas pessoas, mano, eu só enxergo o sofrimento. A minha ideia é a seguinte: a gente, já que ele é consciente das suas ações ainda, se ele falar assim pro tratamento, pro tratador, eu quero morrer. A gente coloca uma caneta na boca dele, ele assina. E aí, ele um termo de responsabilidade, confirmação, ele é sacrificado sem dor. E aí, ele tem órgãos úteis ainda? Dá para levar para doação de órgão. Cara, tem gente que está na fila de espera para conseguir órgão e morre porque não tem órgão na fila. A maioria das pessoas morre e quase ninguém doa os órgãos dos familiares. E, tipo, e às vezes algumas pessoas querem e não dá. Tipo, eu soube que teve uma pessoa que teve os órgãos doados, mas ela tinha AIDS, aí espalhou AIDS para 23 pessoas.
E eu também soube que o Major Olímpio, quando ele morreu, a família queria doar os órgãos dele, mas ele não dava porque ele tinha morrido de Covid. Então, o senador, né? Quem lembra dele? Ele morreu, se não me falha a memória, foi em 2021, né? Eu era eleitor do Major Olímpio. Descansa em paz. Aí, cara, não, aí chegou lá o William naquele podcast, o Meteoro falou que eu mandei bater em tetraplégico. Mano, por que eu vou mandar bater no tetraplégico se ele não sente? Por que eu vou mandar bater em gay se eu sou bissexual? E em pobre eu sou rico, por acaso? Tá. Cara, quando a pessoa tá no câncer mais agravado possível, é sofrimento. Eu, como parente de primeiro grau, eu poderia ser responsável por assinar uma eutanásia se fosse permitido. E eu assinava. A pessoa tá no estado mais avançado do Alzheimer. Sabe como é o estado mais avançado do Alzheimer? A pessoa ela simplesmente não raciocina. Ela fica quase vegetativa. Cara, pra que aquela pessoa tá viva? Pra sofrer? Porque o neto quer pegar a aposentadoria do cara? E geralmente quem tem Alzheimer é idoso, né? Cara, por mim, mano, eu acho que eu sacrificava. A morte é um anjo. Ela não é uma coisa ruim. O que vale você viver 10 anos, 1 ano de idade, viver 80, viver 100 anos, se tem uma eternidade pela frente? Esses problemas de saúde são problemas do corpo, não do espírito. No fundo, o pior é que eu tenho mesmo uma justificativa religiosa. Mas eu não posso dar justificativa religiosa porque o Estado é laico, né? Eu acho que se essas pessoas morressem, mano, elas podiam estar num lugar melhor do que aqui na Terra. A Terra é o sofrer. Como um espírito, você não tem que comer nem nada, cara. Basta você querer evoluir, né? Que um Exu, por exemplo, é um espírito que, em teoria, já é mais evoluído, né? Ele não... A maioria dos espíritos com que eu conversei em terreiros, eles realmente não querem. A maioria deles, mano, nenhum com quem eu falei queria voltar a ser vivo. Não tem saudade da vida. Mas um dia volta se precisar. Aí, cara, ali naquele meu print, o pessoal ficou me acusando de eugenia. Eugenia é obrigar a matar. Eu tô autorizando. Caraca, Lucas, você é frio, né? Eu sou um pouco frio, sim. Eu não tô ordenando matar. Se a pessoa não tem consciência dos próprios atos, ela. Eu sei que é frio falar isso, mas ela é uma pessoa que dá gasto. Eu lembro que teve um caso de um cara, acho que foi alguma cidade no interior, que ele estava falando que a filha dele era inútil. Acho que problema que ela tinha? Acho que era alguma coisa de. Não é desaceleramento mental. É alguma coisa parecida. Que ela realmente quase não raciocinava. Mas, cara, se a pessoa não faz quase nada, realmente a palavra inútil é a palavra mais certeira, mas falar inútil parece falta de educação. Que nem chamar uma prostituta de puta. É ofensivo, mas significa a mesma coisa. Elas preferem garota de programa. Aí, cara, se eu vejo essas pessoas que têm deficiências muito pesadas, como microcefalia, por exemplo, hidrocefalia, por que a pessoa tá viva, cara? É sofrimento. A família tenta sustentar a vida daquele ser, ela tem gasto por uma coisa que uma pessoa que ela geralmente ela não vive nem 10 anos. Por que a pessoa está viva, cara? Eu enxergo sofrimento naquilo. Se eu fosse pai de uma criança assim, cara, se eu tivesse a oportunidade de autorizar uma eutanásia, eu autorizava. Porque eu acredito que são mais anjos no céu. É por isso que eu defendo tanto a eutanásia, que eles estavam chamando de eugenia. Quando saiu a matéria, né? A ideia era mais eles tentarem detonar o MBL, né? Eu tenho minhas divergências com o Kim, com a Amanda e tal, mas eu não nego a capacidade deles de liderança política. O Kim ele buscou ajudar o salário do professor, a administração na educação básica, ele ajudou com a ideia do saneamento básico, ele fez tanta lei, cara. Agora, ele é perfeito? Não. Ele,
Ele chegou a votar já a favor de uma emenda do Lula. Eu não concordei, mas ainda assim eu tenho mais aprovação do que diz aprovação. O Guto também, o Guto, ele luta lá pela administração mais correta da saúde pública, e eu gosto do Guto, a administração pública dele. Tanto é que o Tarcísio colocou ele de vice-líder. Agora, o Guto é perfeito? Não. Ele, por exemplo, fez uma lei, cara, que ele diz que, é, tem que tem que ser o seu sexo biológico para usar o banheiro. Mas, cara, eu acho que isso é quase uma lei morta, porque quando um trans está num estado muito avançado, nem dá para perceber que é trans. E como você vai saber mesmo? Ele vai colocar um fiscal de rola no banheiro? E por isso eu defendo que uma mulher trans possa usar o banheiro feminino se ela estiver num estado bem avançado, né? Deu muito polêmica disso depois daquele caso que aconteceu no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, acho que tem 2 anos já, que o cara era um cara musculoso de barba com um vestido. Ele se intitulava Mulher. Aí deu polêmica por causa disso, né? Cara, eu tenho essas divergências, eu sempre tive. Eu apoio o aborto. A Amanda, o Kim, eles não apoiam. Por esse tipo de coisa eu me preocupei quando eu fui banido. Quando você tem filho, cara, eu moro numa pensão. Eu moro numa favela. Eu moro num barraquinho. Sozinho. Eu tenho filho. Cara, você tem ideia o gasto que tem filho? De alimentar, trocar fralda, material escolar, fora alguns problemas que você vai ter quando conforme ele vai crescendo. Sinceramente, mano, eu não quero ser pai. Pelo menos, talvez, quando eu tiver, sei lá, uns 30, 40 anos, eu mude de ideia, mas eu não quero ser pai. Você vê lá, aquele pessoal de favela. Eles, cara, você para pra pensar. Porque antigamente nossos avós, bisavós, falaram que na época deles não tinha putaria, mas tinha 14 filhos, tinha 15 filhos. Cara, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada, você trabalhava. Chega em casa, o que é que você faz? Você transa. Por isso que o pessoal tinha um monte de filho. Aí você vê aquela pessoa na situação pobre, né, lá em favela, a pessoa tem 8 filhos. Por quê? Não tem quase nada o que fazer, além de trabalhar e comer o pouco que consegue. Aí quando você vê, a pessoa transa, tem um monte de filho. Aí você vê, cara, o sujeito é catador de latinha. Ele consegue acho que R$ 150 por semana. E aí tem 3 filhos. E vai fazer outro. O pessoal não consegue arranjar um emprego decente, mas tem energia pra fuder. Aí você vê, aí por isso, cara, eu acho que pobre tinha que ser limitado a quantidade de ter filhos, pelo bem dele mesmo. Quando saiu a minha polêmica, mano, eu vi um monte de página de antifa, esquerdista, de Universidade Federal. Cheguei até a ver um rapper visualizando a- a- o meu, os meus stories lá no Instagram. E, mano, nem aí, mano. Eles viram coisas sem contexto. É pelo bem deles, cara. Porque você tem que buscar crescer na vida. Você tem que ter um emprego. Você é só controlador de acesso por enquanto. Tenta um dia juntar dinheiro para fazer um de vigilante, ganhar mais. Tenta ter carteira de motorista. Quem sabe um dia você mesmo seja o chefe, seja o supervisor, seja no mínimo inspetor. Tem carteira de motorista? Cara, você pode trabalhar em transporte de cadáver, que é mais de 4 mil por mês. Busque crescer. Você tem filho, você não consegue crescer, você tem que cuidar dele. Eu lembro que uma vez saiu um caso de uma mulher que ela tava. Vazou um áudio dela dizendo, dando bronca assim na menina, falando que a partir de agora eu não sou mais a sua mãe. Eu não consigo mais aguentar essa menina, não sei mais o quê. Que queria largar ela na Praça da Sé, dar pra alguém criar, ela não queria mais ser mãe. Eu não julgo, porque é verdade. Criança dá gasto. Eu defendo, vou além. Eu defendo uma coisa assim, abandono legal de filho. Por quê? Você vê uma pessoa que é usuária de crack, ela talvez compre uma coisa ou outra para comer, mas 90% do dinheiro dela vai na droga. E às vezes ela tem filho. Até o conselho tutelar olhar o negócio, investigar, sair inquérito, dar um processo criminal contra os pais que são usuários. Até lá, cara.
A criança já sofreu muito. Seria melhor para ela convencer os pais que são usuários e falar assim, ó, não tem condição. Quer abandonar o filho? Quero. Ela vai lá no abrigo e abandona legalmente o filho. Eu fico discutindo também em até quantos anos isso pode ser útil. É, talvez 10, 12 seja apropriado ter o abandono legal de filho. Aborto, cara, é uma necessidade econômica. Agora, política de filho único tipo da China, eu flerto sim. Que a pessoa possa ter no máximo 2 filhos, se possível, principalmente se ela for pobre. Agora, às vezes ela é rica, o Jeff Bezos tem 10 filhos, não é problema para ele. A Madonna, ela até adotou filho, e ela também nem cria os filhos dela, ela é rica. Eu que tenho certeza que é empregado que cria aquilo. Mas, cara, eu sei que não dá para fazer uma política de filho único, eu não posso obrigar o pessoal a abortar. Eu sou um defensor da liberdade, eu não posso obrigar os outros a ninguém. Se a pessoa não quer abortar, não aborta. Mas eu defendo campanhas de incentivo ao aborto. Porque, cara, se diminuir ao máximo a população da favela, cara, favela não era para existir isso. Isso é um erro histórico. Quando a escravidão acabou, o Dom Pedro II ia fazer um plano habitacional para os ex-escravos. Dar uma renda para eles poderem ter uma vida consideravelmente digna. Mas a proclamação da República saiu um ano depois. Por quê? Quem foi que financiou o golpe de Estado? Não foi ex-proprietário de escravo? Que não ia receber indenização? E aí você vê a favela, não é só constituída de negro, tem muito imigrante que foi para lá, né? Que a época a Europa também não tava essas coisas. Japonês que substituiu os escravos em mão de obra barata, junto de alguns italianos. Eu sou descendente de italiano também. Aí você vê as situações, cara. A favela é um erro histórico. Porque a proclamação da República foi a coisa mais injusta que a gente teve na nossa história. Eu tenho aqui nas minhas costas o brasão da República tatuado. Por quê? Porque a República a gente carrega nas costas. É por isso que eu tatuei ela. Não é por paixão pela República. Porque tinha democracia na época do Império. E agora, vamos restaurar o Império do Brasil. Você acha que de um dia para o outro vai resolver as coisas? Eu não tenho esperança em Império do Brasil retornar. Mesmo se voltasse, não ia resolver, eu acho. Às vezes eu posso estar errado, não sei. E o amanhã é incerto. Mas, cara, aí aparece esse tipo de ideia, mano. Gente, aborto. Eu vou contar uma história pra vocês. O Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, ele defendia que o Renan Bolsonaro, filho dele, fosse abortado. Ele não fez isso porque a esposa não queria. Depois ele virou defensor da causa anti-aborto. Por quê? Porque o pessoal do Centrão, cara, fica falando essas coisas, sou contra o aborto, pra puxar voto. Ó, eu sou um cristão conservador, defensor da família tradicional, sou contra o aborto, o gado vota. Um conservador genérico. Muitos deles realmente não estão nem aí para a questão do aborto. Eles querem um voto. O Cunha, o MDB e o PT estavam junto há muito tempo, quando saiu o impeachment da Dilma, o pessoal saiu do barco, pessoal de repente não gostava mais do PT, mas depois realiou. E aí quando o Cunha foi concorrer de novo, última eleição de deputado, ele estava assim a propaganda dele. Sempre lutou contra o PT, se PT voltar, ele vai lutar de novo. Mentira! Ele é um populista. Todo político é. Aí, cara, aí o primeiro quando eu fui banido do MBL, o primeiro que me acusou de eugenia foi o Danilo. Uma conta, eu não sei quem era, tinha passado pela conta do Kim, aquela conta comercial ali, não é o Kim que vê, é o Danilo e às vezes o Daniel. Ele me falou, esse pensamento eugenista do século XX, blá blá blá, o moderador do Kim não pode ter isso, aí ele me excluiu de todos os grupos do MBL que eu tava. Na hora eu vi, fui banido. E eu nem me preocupei. Eu sei que eles me detonaram. E eu, mano, não tava nem aí. Porque o MBL pra mim era um hobby. De verdade, era hobby pra mim. Eu fazia, era um passatempo, ir nos encontros do MBL de vez em quando, socializar, conversar no grupo de WhatsApp.
Eu disso também não me preocupei. E, Lucas, você quer concorrer a deputado um dia? Quem sabe um dia, mas eu não quero agora. Aí você vê, por exemplo, a polêmica. É uma polêmica atrás da outra, né? Que Meteora fez. Cara, foi mais um vídeo para tentar detonar o MBL. Como se eles tivessem a ver com isso. Me foram falar de mim que eu tava de verde suspensório. Eu sou skinhead. Por isso o suspensório raspa a cabeça. Eu tenho camiseta verde, vermelho, azul, amarelo, preto, branco, roxo. E eles foram cismar que eu tô de verde. Eu tenho amigos integralistas, eles me tratam muito bem, trato eles muito bem. Não é uma coisa que eu sou fã, mas também não tenho nada contra. E integralismo nunca foi uma coisa que o MBL flertou. E eu também não. Às vezes tem ou pode ter algum ex-membro de algum grupo integralista que vai lá pro MBL. Ele. Aí ele. Por quê? Porque ele gosta de integralismo, mas ele gosta do MBL também. É a ideia dele. Tinha gente naquele grupo de WhatsApp que eu administrava que flertava com o PCO. O partido é bem estranho, o PCO. É comunista que defende o Trump, que defende o Elon Musk, liberdade de expressão e armamento. A maioria dos partidos de esquerda não faz essas coisas. Eles ainda são pró-ramais, por exemplo, mas eles estatais, não deixa de ser comunista, mas eles têm pautas diferentes. Tinha gente que ficava zoando, falando que o PCO é o partido mais de direita do Brasil. Eu deixava. O grupo não é para debate? Cara, eu cheguei a entrar em conflito com aquela Jéssica que apareceu lá na reportagem. Tipo, tinha um homem, ele é conhecido como Ruivo, né? Se não me engano, ele é coordenador do MBL lá no ABC. Santo André, Bernardo e São Caetano. Ele fez uma piada que é um meme dos Simpsons. Uma que Will, o zelador Willy, ele fala assim: malditos escoceses e ingleses são inimigos naturais, assim como escoceses, irlandeses, escoceses e escoceses. Malditos escoceses, estragaram a Escócia. E aí ele fez uma piada assim: maldito MBL. MBL é inimigo natural dos petistas, inimigo natural dos bolsonaristas e do MBL também. Maldito MBL, estragou o MBL. Ela ficou puta, porque questionou o MBL, queria excluir ele do grupo. Mas aí eu percebi que aquilo ali era um meme, porque eu reconheci o meme. Cara, o MBL pode ser questionado. Todo político e movimento deve e pode ser questionado. Você de repente concorda 100%, beleza, faça parte. Você não concorda 10%, questione, veja se a ideia é certa. Não mude de ideia só porque os outros falaram para você mudar. 50% você começa a questionar porque você está lá. Se você tem tanta divergência, o que você faz ali? E é o meu caso. Se eu tinha tanta divergência com o MBL, eu estava questionando o que eu estava fazendo ali. Aquilo ficou praticamente enterrado, eu não liguei. Eu pensei em ir pro novo, que antes eu era afiliado, eu desfiliei para assinar por missão. Mas eu deixei para lá. Eu pensei em entrar pro Livres, eu fui na casa do Livres só para visitar eles mesmo. Mas foi só visitar, conhecer mesmo. E, mano, a gente. Aí depois saiu aquela polêmica do grupo, né? Cara, eu nem tava naquele grupo, mano. Aquilo aí, pelo que eu entendi, era um grupo composto de gente que tinha sido banida e eu não tinha sido incluso. Eles estavam falando merda ali, tinha gente naquele grupo que tinha sido eu que tinha excluído. E aí, mano, um dia eu faço um vídeo separado pra falar melhor sobre esse grupo, porque é um assunto mais distinto, né? Aí, cara, sabe quem é que me ligou hoje? O tal do José. Antigamente era ele, o secretário do MBL. Ele foi banido porque ele supostamente vazou dado, porque ele ficava falando mal um do outro pelas costas. Aí tava lá falando, você tá falando merda de mim em vídeo, eu vou te processar. Ah, vai tomar no cu, meu. Não tô nem aí com esse tipo de coisa. Alguém fala mal de você, ignora. Ah, eu sou covarde, ele que falava mal dos outros. Mano, alguém fala mal de você, ignora.
Você sabia que se eu te der um soco na rua, isso não é crime, porque isso é considerado baixa lesão? Você pode tentar processar, mas não vale a pena. Meu, vai viver a tua vida. É assim que eu vivo. Alguém fala mal de mim, eu guardo na cabeça. E eu fico de olho. Mas eu não vou ficar perseguindo aquela pessoa. Isso aqui fica também de resposta. Não só o Intercept, o Meteoro, José Augusto, o MBL ou quem visualizar. Eu não escondo quem eu sou, eu não escondo minhas ideias. Eu posso procrastinar um pouco para postar vídeo, porque realmente eu não tenho muita vontade. Mas, cara, mano, eu sinceramente, eu não me importo muito com o MBL. Eu sinto que ele está se tornando o que questionava. Porque o MBL quer ter uma militância irritante que nem o Bolsonaro tem. É o que eu sinto. E agora? Por que é que eu não posso questionar o MBL? Se eu era membro do MBL, eu não podia questionar. Imagina quem não é. O que te torna membro do MBL? Se você entra num grupo de WhatsApp, você é membro? Não, você é apoiador. Se você é DM, você é de um baixo escalão. Eu deixava isso no meu Instagram. Membro de baixo escalão do MBL. Eu fui banido, eu só tirei. Eu repostei a minha foto com o Rubinho Nunes, que eles tinham me proibido de pôr. E, cara, a minha vida seguiu. Tem mais algum posicionamento? Eu defendo diminuição da população. Claro, é para diminuir o nível de pobreza. Se favela não era para existir. Crime organizado, meu, toma conta de favela. Porque é um local quase inacessível para a polícia. Não tem nem como ter comércio ali. Você diminuir a população, se o pessoal parar de ter filho, dá para realocar toda aquela população para uma espécie de Coab gigante. Eu tinha comentado isso no grupo, que eu chamei o projeto que eu me veio na cabeça de a Grande Coab. Lá em 1830, na França, teve uma coisa que chamava projeto de urbanização. Eu estava falando errado, eu estava chamando de housebanização. Por que housebanização? Foi o Rubens Ball que fez? Eu estava falando errado o nome. Que o cara queria derrubar um monte de casas para fazer umas avenidas enormes e uns edifícios. Aí teve um mó quebra-pau e ele não conseguiu. Teve projeto de urbanização no Brasil, sabia? Que foi literalmente isso e deu certo? Deu certo com muita morte? E você já ouviu falar do bairro do Neblon, lá no Rio de Janeiro, né? Ouviu? Mas você já ouviu falar da favela do Pinto? Aquela favela inteira pegou fogo do nada e fizeram o bairro por cima. Se isso foi uma ação criminosa do governo, eu desconheço. Mas eles fizeram o bairro por cima. Antes de existir o Parque do Ibirapuera, ali era uma favela. Quem criou o Parque do Ibirapuera foi o Jânio Quadros, quando ele era... Não lembro se ele era prefeito ou governador de São Paulo. O que aconteceu com a favela que tinha ali antes? Eu não sei, mano. Eu sei que ela sumiu e fizeram o parque por cima. Cara, eu não posso mandar jogar um míssel numa favela, nem incendiar ela. Eu posso tentar, ao máximo, fazer um projeto econômico para as pessoas quererem sair de lá, mas as pessoas não vão querer. Eu posso buscar diminuir a população de lá para tentar realocar elas. Diminuir aquilo. Consecutivamente acaba com a criminalidade. Mas eu não posso genocidar eles, que nem fizeram na favela do Pinto, ou tentaram fazer em Paris em 1830. Então, cara, e por isso eu chamava isso de projeto de urbanização lenta. É baseado em aborto, cara, em eutanásia. Pena de morte que eu defendo, cara. Defendo até que o preso possa opinar em ter pena de morte também. Se o cara tá 20 anos na cadeia, mano, eu sei que ele não vai querer ir para o mundo tão e achar que vai ser igual. Em 20 anos muita coisa mudou. Eu preferia estar morto. Eu faço essas leis pensando em mim. 20 anos na cadeia? Você vai ficar 20 anos na cadeia porque você matou 10 pessoas. Você prefere opinar pela pena de morte? Prefiro. Se ele disse que sim, ele é executado, não tem gasto de preso. Você tem ideia quanto é que um preso gasta pro governo? E era uma ideia do Cristiano Beraldo, inclusive, eu gosto muito do Beraldo, privatizar um presídio, para parar de ter tanto gasto com preso. E, cara, eu defendo privatização de presídio. E eu defendo que tenha pena de morte também, cara.
O cara matou por questão discriminatória, tipo, matou gay porque era gay? É latrocida? Tua vida vale menos que um celular? Estúpido de vulnerável? Coitado da criança, vai ter trauma pra vida toda? Pra mim é pena de morte, cara. Cara dessas facção over aí, meu, pena de morte pra eles, meu. Eles colocam terror na cidade. Se não existisse tanta desigualdade, tanta falta de oportunidade, também não ia ter tanto crime. É com a diminuição da população que eu acho que vai acabar com a desigualdade social. Eu fui banido do MBL, não questionei poder retornar, não fui questionado por causa das minhas ideias, e eu segui minha vida. Aí apareceu lá naquela matéria do Intercept, cara, vai ver, que eu era um orgulhoso membro do MBL. Pior que não. Um orgulhoso ativista. Pior que não. A Amanda Vettorazzo, cara, eu tenho divergência com ela, você acredita? Teve uma vez. Se você olhar mais atento no Instagram, você vai reparar incontáveis negros, 4 travestis, 3 gays, 2 lésbicas, 2 judeus. Minha camiseta do Bandeira de Combate, eu inclusive estava com um judeu na foto. E que era o Bonômio. Eu também tenho uma mulher lá do Partido Novo, a Mônica, ela é judia também. E uma vez a Amanda Vettorazzo, ela tinha postado. Qual era a cerveja mesmo? Acho que era Baldur. Acho que era Baldur. Que eles tinham colocado uma influenciadora trans para fazer a propaganda e a cerveja sofreu um boicote. Eles tiveram que mudar na propaganda para um militar. Eu acho que foi transfobia. Por quê? Se eu não comprar um produto porque a pessoa é negra, por exemplo, não vai ser racismo? E eu organizo um boicote. Eu acho que foi transfobia. E, mano, eu acho que eu devia até um pedido de. Eu acho que eu devo até um pedido de desculpa pra Amanda, porque eu acabei militando no post. Mas eu não renego a minha ideia, eu acho que foi transfobia. Ela é uma cidadã como qualquer outra. Não tinha nenhuma mensagem escrota na cerveja. Uma vez o Doritos colocou uma influenciadora trans também, que defendia a pedofilia. É o que dizem, né? E ela não sofreu boicote, a Doritos. Eu acho que aí merecia. Porque a pessoa é trans? Não. Porque ela defende pedofilia. Aí tá lá, a cerveja foi injustiçada pelo aquele pessoal, a influenciadora também. E também teve uma vez que eu fiquei bem bêbado, ajoelhei pra Amanda Vettorazzo e falei alguma coisa dela ser, acho que presidenta do Senado. Ela também estava bêbada, ficou saltando ali. Ela tem orientação de ficar longe de mim, você acredita? Agora, eu odeio a Amanda Vettorazzo? Não, tem um pouco de divergência com ela. Eu não gosto dela e do Jota, por exemplo, perseguindo a Bensola. Mano, a buceta é dela, ela vende à vontade na internet. Ai meu Deus, ela fica assediando homens na rua. Cara, eu não considero assédio a brincadeira que ela faz quando é com homem. Não é assédio. Aí, mas cara, quer assinar o OnlyFans? Assina. O dinheiro é teu. E você quer, não quer? Acabou. Ela tinha colocado lá um outdoor enorme, espalhado uns papeizinhos ali, pode ser considerado crime, mas não era um crime muito pesado. Não era um crime bárbaro. Isso aí podia ser resolvido com multa ou só pedindo para ela tirar educadamente. Ela ainda conseguiu vender em cima disso. Eu vou ter que tirar em até 3 dias. Significa que até o seu acesso você pode ter direito à promoção. Mano, ela é uma gênia da marketing. Ela é formada em marketing, aquela menina. E ela manda ficar cismada, cara, que a minha menina, que abrir OnlyFans, depois ela vai se arrepender a vida toda. Não, você esquece isso aí de boa. Também se arrepender é uma consequência sua, a vida é sua, você faz o que você quiser. Você não pode mandar na vida dos outros. Eu acho chato ficar perseguindo a Bensola. Aí tá aí. Mas, cara, Amanda Vettorazzi é uma pessoa ruim? Não. Não. Ela defende, por exemplo, redistribuição da nossa renda, né? Que de R$ 10 do imposto de São Paulo, volta para São Paulo. Isso tem 2 anos, isso tem 3 anos já. Cara, deve ser até menos, cara, hoje em dia, porque a situação do Brasil é só piorar, né?
A verdade sobre o Brasil é essa, só piora. Eu acredito que a Amanda tem capacidade para ser uma vereadora boa. Mas assim, se eu não me sinto representado por ela, por que é que eu vou apoiar ela? Eu era apoiador do Kim Kataguiri. Não tenho obrigação de apoiar o Arthur Duval, a Amanda ou qualquer outro. Porque eu gostava do Kim, do Guto, do Beraldo. Essas figuras eu gosto. O resto, um pouco me importo. Faustino também acho ele meio chato. Porque eu vejo ele fazer aquela brincadeira dele com um vestido na rua, perguntando eu posso usar banheiro feminino, eu acho isso perca de tempo, né? Mas, cara, eles são figuras públicas. Eu tenho o direito de questionar se eu quiser. Aí ele tá ficando que nem o Lula. A Amanda e o Arthur Escara foram falar do Lula lá em Osasco e aí tiveram que prestar depoimento lá em Brasília, cara, que foi contra a honra dele. Você é uma figura pública, você tem que ser questionado. Bolsonaro, Lula, o MBL, tá todo mundo começando a entrar no mesmo barco. De gente que não gosta de ser questionado. É a realidade política do Brasil. A gente tende a piorar. A gente vai se tornando aquilo que questionava. Aí, quando eu fui. Se eu não tivesse sido banido, eu ia trabalhar provavelmente numa tenda da Amanda e do Renato, sendo que eu nem ia votar na Amanda, eu originalmente estava pensando em votar no Renato, mas eu fui banido. Por que é que eu vou votar no Renato? Eu fiquei pensando em quem votava. Se eu votava no Renato, se eu votava no Rubinho. Eu não queria votar no Rubinho porque eu escutei muito rumor que ele é corrupto. Aí no final eu votei na Cris Monteiro, do Novo. Eu gostei dela. O Edson Japão, que eu conheci pessoalmente, também falou bem dela. Então eu votei nela, acabou. Eu posso fazer isso se eu quiser. Não tem obrigação. Mesmo se eu fosse do MBL, eu não ia ter obrigação. Quanto é que um cara que distribui aqueles panfletinhos ganha? No máximo uns 800, 900 reais? Quando eu fui banido, eu, eu fui arranjar um segundo emprego. Eu estava trabalhando dia sim, dia sim. E aí eu estava com o dobro do salário, comprei um monte de coisa que precisava, umas coisas que eu tenho muito orgulho disso, e eu saí da segunda empresa. E a minha vida continua seguindo normalmente, cara. Foi até bom eu ter sido banido do MBL, se você parar pra pensar, por causa da minha questão financeira. Fora que eu também ia fazer academia MBL no começo do ano, mas aí um cara clonou meu cartão, eu tive que bloquear, e por causa do bloqueio, eu não acabei fazendo o pagamento do terceiro mês, não fiz a academia, não recebi a revista Valete, e simplesmente não tive gasto. Também não ganhei o conteúdo, né, o conhecimento, mas não tive gasto. E quando me clonaram meu cartão, uns amigos, né, me deram dinheiro para mim recuperar. Eu ganhei 3 vezes mais do que eu perdi. O próprio William chegou a me ajudar, porque o William gostava de mim antes. E aí se você parar pra pensar, foi bom terem clonado meu cartão. Porque eu recebi 3 vezes mais, eu ia ser banido de qualquer jeito aquele ano, ia acontecer que nem aquele Bento lá do caso do grupo. Foi banido da Academia MBL. Ele supostamente tava supostamente, acho que irritando o William, né? Foi alguma coisa assim que foi o banimento dele do grupo. Mas eu não tava lá. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se teve invasão nazista. No meu tempo eu não deixava. O ideal é perguntar pra quem tá naqueles grupos agora. E, cara, meu banimento é esse. Porque eu sou eu. Acabou. E eu nunca escondi o meu posicionamento. Em resumo, é isso. Em resumo, não, né? É uma longa história. O pessoal nem sabia que eu tinha sido banido, alguns, né? Ah, uma menina chama Thaís Belize, acho que ela é assessora do Márcio Colombo, posso estar errado. Ela chegou a me mandar mensagem vendo se eu podia participar da propaganda do Márcio Colombo. Ela não sabia que eu tinha sido banido. Uma tal de Renata
Perguntou se eu tava nos grupos da Amanda. Já eu falei, eu fui banido, não foi, eu não posso estar nos grupos. Nossa, não sabia que você tinha banido. O próprio Ruivo. Ele me perguntou, você abandonou o MBL? Eu fui banido. Eita! Aí eu contei a história pra ele. Teve bastante gente que era do MBL que tudo, geral tem a mesma reação quando eu falava isso. Você foi banido? Geral tinha a mesma reação. O que faz você ser banido do MBL? Ser eugenista? Não, eu não sou eugenista. Sou defensor da eutanásia. Existem destinos piores que a morte. E é isso que acontece.